Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo e hoje vamos estar falando aí sobre um tema muito importante, sobre um tema muito interessante que despenca aí nos vestibulares e também no Enem. Nós vamos estar falando hoje sobre a respiração celular. Só lembrando para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário aí, se possível também compartilhe com seus amigos nas redes sociais para estar ajudando na divulgação do nosso trabalho. Então vamos lá, vamos falar sobre a respiração celular. Qual o objetivo da respiração celular? Para que nós fazemos a respiração celular? O objetivo da respiração celular nada mais é do que quebrar totalmente as moléculas orgânicas, principalmente a glicose, aí na presença do gás oxigênio, e transferir a energia presente em suas ligações entre carbono-carbono e carbono-hidrogênio para moléculas de ATP. Então essa é a finalidade da respiração celular. Quebrar moléculas orgânicas, principalmente, a principal molécula orgânica que vai ser quebrada é a glicose, e nessa quebra vai ser liberada energia. E essa energia vai ser transferida para moléculas de ATP, moléculas energéticas que vão ser utilizadas para fazer a célula funcionar. Mas da onde vem essa energia que vai ser transferida aí da molécula de glicose? Vai ser transferida das ligações entre carbono e carbono e hidrogênio. Então essa aqui é a molécula de glicose e ela vai ser quebrada e as ligações, a energia entre as moléculas de carbono e hidrogênio vão ser transferidas para a molécula de ATP ou adenosina trifosfato. Então essa energia vai ficar armazenada entre um fosfato e outro. Então essa é a finalidade da respiração celular. Essa é a estrutura do ATP, a adenosina trifosfato. Então o que vem a ser o ATP? O ATP nada mais é do que um composto aí derivado do nucleotídeo, de um nucleotídeo, em que a adenina vai ser a base e o açúcar aí vai ser uma ribose. O conjunto adenina mais a ribose vai ser chamado de adenosina. A união aí da adenosina com 3 radicais fosfato vai levar ao composto denominado aí de trifosfato adenosina ou adenosina trifosfato, o famoso ATP. Assim, cada vez aí que um terceiro fosfato se desliga desse conjunto, ocorre a liberação de energia que o mantinha unido aí ao ATP. É essa energia que é liberada que vai ser utilizada quando andamos, quando falamos, pensamos ou realizamos qualquer trabalho metabólico, qualquer trabalho celular aí, como pensar, por exemplo, falar, estudar, ler, escrever. Tudo está usando energia que foi liberada a partir do desligamento aí de um fosfato da molécula de ATP. Quando ocorre esse desligamento de um fosfato, forma-se uma molécula de ADP, ou de fosfato de adenosina, ou adenosina difosfato. Se for liberada essa outra molécula de fósforo, de fosfato, nós formamos o que nós chamamos de AMP, ou adenosina monofosfato, ou monofosfato de adenosina, que já tem pouca energia. Então, a molécula energética é o nosso ATP, que contém 3 fosfatos aí ligados, e quando eles são separados, libera essa energia para manter o nosso organismo funcionando, manter nossa célula trabalhando. Vamos falar um pouquinho sobre a equação geral da respiração celular. Nessa equação geral, nós vamos ter aí uma molécula de glicose. Essa molécula de glicose vai reagir com 6 moléculas de gás oxigênio e nessa reação vai ocorrer a produção de 6 moléculas de água e gás carbônico. Então essa é a reação aí, da respiração celular, a equação geral da respiração celular. E também vai ser produzido energia, para produção aí do ATP. Então, nós vamos começar tudo aí com o processo chamado de quebra da glicose, tá? E depois
esse processo de quebra da glicose? A glicólise, ela ocorre aí no citoplasma das células. Depois que ocorre essa quebra no citoplasma celular, os produtos aí vão ser encaminhados para dentro da mitocôndria, onde vai ocorrer os dois últimos processos, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, onde vai ocorrer aí a produção da grande quantidade dos ATPs necessários para a vida. Então a glicólise é a primeira etapa da respiração celular, ela ocorre no citoplasma. Nessa glicólise aí, para que a glicose seja quebrada, o termo glicólise significa justamente isso, glico, açúcar, lise, quebra da molécula de açúcar. Qual açúcar? Da glicose. Para que essa glicose seja quebrada, eu vou ter que ter um investimento, eu vou ter que gastar 2 moléculas de ATP. Então eu invisto 2 moléculas de ATP, com essas moléculas de ATP eu vou instabilizar essa molécula de glicose vai ficar doidona, se agitando e ela acaba se rompendo, formando 2 moléculas com 3 carbono, que no final, né, vão ser chamados aí de ácido pirúvico. Então no final eu vou ter a formação de 2 ácidos pirúvidos ou 2 piruvatos, e esses ácidos pirúvicos vão ser encaminhados aí para dentro da mitocôndria. Tá? Então a molécula de glicose vai gastar 2 ATPs para formar 2 moléculas com 3 carbonos de piruvato. Tá? Então, nesse caso aqui, na glicólise eu não tenho a presença de gás oxigênio. Então, o oxigênio é ausente na glicose no citoplasma. Esses ácidos pirúvicos ou piruvatos vão ser encaminhados para dentro da mitocôndria, e aqui sim, dentro da mitocôndria eu vou ter a presença de oxigênio. Tá? Então, a glicólise nós chamamos ela de etapa anaeróbica. E as etapas subsequentes que vão acontecer dentro da mitocôndria são chamadas de etapas aeróbicas, ou seja, que tem a presença de oxigênio. Então vamos falar um pouquinho aí agora da segunda etapa, da respiração celular, que é o ciclo de Krebs. Tá? O ciclo de Krebs vai ter início aí com um processo chamado de descarboxilação oxidativa do piruvato. Então, o que acontece? Esse piruvato com 3 carbonos vai estar perdendo aí um carbono, formando um gás CO2, tá? Gerando aí um grupo acetil que vai se ligar a uma coenzima A, formando o acetil-CoA. Essa reação da formação do acetil-CoA, chamado de descarboxilação oxidativa do piruvato, vai formar acetil-CoA, tá? Que vai passar aí pelas demais fases do ciclo de Krebs. Vamos acompanhar aqui todas as etapas do ciclo de Krebs. Então, primeira etapa, etapa 1 e 2, vamos fazer de 2 em 2 etapas. A etapa 1 e 2, a enzima citrato sintetase vai catalisar a reação de transferência aí do grupo acetil proveniente do acetil coenzima A, do acetil-CoA, para o ácido oxalacético, formando aí o ácido cítrico, que vai dar nome ao ciclo de Krebs, né? Ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Tá? Então a formação do ácido cítrico ou citrato vai liberar aí a coenzima A. O nome do ciclo está relacionado então com a formação do ácido cítrico e as diversas reações que vão ocorrer. A etapa 3 até a etapa 5, tá? Vão ocorrer as reações de oxidação e descarboxilação, originando o ácido cetaglutárico, ou também conhecido como cetoglutarato. E é liberado mais uma molécula de CO2 e formam-se moléculas de NADH+, e H+. A etapa 6 e 7, tá? Logo após a etapa 5, aí vem a etapa 6 e 7. Em seguida, então, o ácido cetaglutárico vai passar por reações de descarboxilação oxidativa novamente, sendo catalisada por um complexo enzimático do qual vão fazer parte a coenzima A e o NAD+,
Essas reações vão originar o ácido succínico e mais moléculas de NADH+, e uma molécula de GTP. Essa molécula de GTP posteriormente vai transferir a sua energia para uma molécula de ATP, formando assim uma molécula de ATP. A etapa 8, o ácido succínico ou succinato é oxidado aí, né, a ácido fumárico, formando o ácido fumárico ou fumarato, cuja coenzima aí é o FAD. Assim vai formar uma molécula de FADH2, e que é uma outra molécula carregadora de energia, que vai levar esses elétrons para a próxima etapa da respiração celular. E a última etapa aí, a etapa 9 e 10, o ácido fumárico vai ser hidratado, formando um ácido málico ou malato novamente. E por fim, o ácido málico sofrerá oxidação, formando o ácido oxalacético, reiniciando assim o ciclo de Krebs. Então, essas foram as etapas aí do ciclo de Krebs. Nessa etapa, teve a formação de moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de gás carbônico. Lembrando aí que sempre é vezes 2, porque eu tive a formação de 2 piruvatos lá na glicólise. Então, vou multiplicar isso aqui vezes 2. Tive a formação de 6 gás carbônico, 2 moléculas de ATP, 8 moléculas de NADH2 e 2 moléculas de FADH2. Essas moléculas de NADH2 e FADH2 vão ser utilizados lá na próxima etapa, na etapa final, chamada de cadeia transportadora de elétrons. Então, ó, o NADH2 e o FADH2 vão carregar os elétrons ricos em energia que foram extraídos aqui da glicose. E é a energia desses elétrons que a cadeia respiratória vai utilizar para produzir aí os ATPs lá na terceira etapa da respiração celular. Terceira etapa é essa que ocorre nas cristas mitocondriais, nessas dobras de dentro da mitocôndria, e é chamada de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Nós vamos ver agora como que isso acontece. Primeiro, o que vai acontecer? Essa reação vai estar acontecendo aí lá nas cristas mitocondriais, que vão se situar entre a membrana externa e o espaço entre a membrana externa e a membrana interna e a matriz mitocondrial. Tá? Lá, o que acontece? O NADH e o FADH2, que foram produzidos nas etapas anteriores, vão liberar os elétrons ricos em energias para as proteínas da membrana. Esses elétrons, quando são liberados, eles vão ser atraídos aí, pelo oxigênio e vão se deslocar em direção a esse oxigênio, passando através dessas proteínas. Quando esses elétrons passam através dessas proteínas, tá? O que vai acontecer? Esses elétrons vão estar bombeando hidrogênios, íons hidrogênios, para o meio aqui, entre as membranas externas e interna, bombeando hidrogênio para fora da matriz mitocondrial. Tá? Então eu vou ter aqui 3 dessas proteínas que vão estar utilizando a energia desses elétrons, né, para bombear íons H+, para o espaço intermembranoso aqui. Depois que acontece isso, os elétrons aí vão se encontrar com o oxigênio. Esses elétrons são apaixonados por esse oxigênio. Eles vão se encontrar com esse oxigênio e vão usar hidrogênios formando molécula de água. Então nós dizemos aqui, nesse caso, que o oxigênio é o aceptor final de elétrons. Ou seja, ele que vai pegar esses elétrons lá no final, dar aquele abraço carinhoso nesses elétrons e usar a energia desses elétrons para unir moléculas de hidrogênio para formar a molécula de água. Tá? Depois, isso aí vai explicar então porque a necessidade de oxigênio, né? Porque todas as células necessitam aí de oxigênio na respiração celular. Tá? Então, o que vai acontecer depois? O bombeamento de hidrogênio, de íons H+, para o lado intermembranoso da região, né, vai deixar aí altamente ácido, e depois, por difusão, os íons H+, vão tender a voltar para a matriz mitocondrial. Porém, a membrana interna é impermeável ao íon H+. E aí, por onde esses íons H+, vão voltar? Aí está a chave da questão.
esses íons H+, vão voltar através de uma única proteína, chamada de ATP sintetase, tá? Então, o único caminho de volta aí para os H+, é passar pela enzima ATP sintase ou ATP sintetase, que vai se movimentar com a passagem do íon H+, gerando, com esse movimento, ela literalmente gira, tá? Com esse giro, ela vai pegar um ADP mais um fósforo inorgânico e vai usar essa energia do giro para formar uma molécula de ATP, com a passagem aí do íon H+ de volta. Esse movimento realizado aí pela enzima ATP sintase vai ser responsável então pela adição de um fosfato ao ADP, formando a molécula de ATP. Então aqui mostrando como que acontece, o NAD chega, deixa os elétrons, esses elétrons vão passar pelas enzimas, bombeando hidrogênios para fora, depois esses hidrogênios vão voltar, formando moléculas de ATP. Vamos ver novamente como que acontece, bem interessante, os elétrons vêm, passam através das membranas, proteínas, bombeando hidrogênio, depois esses hidrogênios voltam, né? Vai ter a formação de água aqui da ligação com oxigênio, formando aí as moléculas de ATP, 32 moléculas de ATP aí nas cristas mitocondriais. Agora eu vou falar um pouquinho das fermentação, tá? A fermentação é nada mais do que uma respiração anaeróbia e sem oxigênio, tá? O local que vai acontecer no citoplasma da célula pode ocorrer aí com a ausência completa de oxigênio e a produção dela vai ser baixa, produzindo apenas 2 ATPs, tá? Então ocorre a glicólise, a produção de piruvato, a formação de 2 moléculas de ATP, tá? No caso do nosso caso, com oxigênio, né? Vai ter, no nosso caso, nossas células têm mitocôndria, essas piruvato vão participar lá do ciclo de Krebs e da respiração celular. Porém, na fermentação não. Esse piruvato pode participar da fermentação láctica ou etílica. Na fermentação láctica vai ser formado aí 2 lactatos e moléculas com 3 carbonos. E na etílica, a formação aí do álcool etílico, do etanol. Então, eu tenho aqui as linhas, o processo inicial é o mesmo, vou gastar aí 2 moléculas de ATP, vou produzir moléculas de NAD+, e vou produzir os piruvatos. Esses piruvatos vão participar aí da fermentação, tá? Nesse caso, fermentação etílica, onde vai ter a formação aí de gás oxigênio e a produção de ATP lá atrás. A fermentação alcoólica é realizada aí por leveduras, que são fungos unicelulares, né? Então a levedura e algumas bactérias vão fazer a fermentação dos açúcares, produzindo álcool etílico e gás carbônico. Por isso que esse processo é chamado de fermentação alcoólica. O homem aí utiliza esses 2 processos, esses produtos dessa fermentação alcoólica, para produzir o álcool etílico empregado aí na fabricação de bebidas alcoólicas e produz também o gás carbônico, né, que é importante na fabricação de pães. O gás carbônico, quando ocorre a fermentação lá nos pães, faz o pão crescer, fica cheio de bolinhas no interior dele, dando aquele aspecto macio e fofo do pão, tá? O alimento mais tradicional utilizado pela humanidade no decorrer da história. Então, o etanol é produzido a partir, produzido aí a partir da fermentação, é utilizado para a produção das bebidas alcoólicas. O etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar, é utilizado na fabricação do álcool etílico. E aqui o gás carbônico é responsável pelo crescimento da massa do pão, vai formar aquelas bolinhas dentro do pão. E aqui a fermentação lática, que no final vai ter a produção aí do ácido lático. E também vai ter a produção de 2 moléculas de ATP. A fermentação lática, tá, é um processo fermentativo também anaeróbico, que não requer aí oxigênio, que visa aí degradar as moléculas orgânicas para a obtenção de energia química. Esse processo vai ser realizado por bactérias láticas em situação de falta de oxigênio em células e também em células do nosso músculo esquelético, quando a gente faz um excesso de atividades físicas, tá? 2 importantes gêneros das bactérias
do ácido lático são os streptococcus e lactobacilos. A do leite, né, é realizada por bactérias aí que produzem o ácido lático, né, a partir da lactose, que é o açúcar do leite. A acidez aí provoca a coagulação das proteínas do leite, né, que vão se precipitar para a formação, vai ser utilizado aí para a formação do iogurte, do requeijão, do queijo. Então o leite então fica aí com dois aspectos, a parte líquida chamada de soro e a parte sólida formada aí pela que nós chamamos de coalhada, né, que é as proteínas coalhadas do leite, e vai ser utilizado para fazer iogurte, requeijão, queijo, entre outros alimentos lácteos aí. Já a fermentação láctica, quando acontece nas nossas fibras musculares, né, lembrando que as fibras musculares são células que estão necessitando constantemente de oxigênio para realizar a sua contração, o seu trabalho, né, durante uma atividade física muito prolongada, a quantidade de oxigênio que chega às fibras, como por ser limitada, né, acaba faltando oxigênio aí nas fibras musculares. E com isso, para continuar gerando ATP, as células musculares passam a realizar em condições anaeróbicas e láticas a fermentação. E com isso, produzindo aí substâncias que vão trazer o que nós chamamos de fadiga muscular, né? O ácido lático aí nos tecidos musculares pode causar vários problemas, como a fadiga muscular e também a cãibra, tá? Então, essa cãibra, essa fadiga muscular, quando a gente faz uma atividade física muito prolongada, muito forçada, é graças à fermentação anaeróbica que acontece aí dentro das nossas células. Essa foi a nossa aula sobre respiração celular. Espero que vocês gostem. Se gostarem aí, deixe seus comentários, né? Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos nas redes sociais, tá? Deixe seu comentário, sugestão de novas aulas. Em breve estaremos aí com uma aula sobre fotossíntese. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.